Sexta-feira chegou e com ela o quadro Jovens Adultos, cheios de esperança aí para aquilo que Deus vai fazer nesse final de semana. E hoje nós vamos falar sobre acomodação, deixando aí a acomodação de lado em busca de uma vida feliz. Vamos deixar essa acomodação. E nada melhor do que o pastor Leozão, que está aqui, líder do Ministério Jovens Adultos, da nossa Lagoinha Castelo, Lagoinha Castelo, da nossa Lagoinha Sede, mas também líder, juntamente comigo nos dois, da Lagoinha Castelo, não é mesmo, pastor? Bom dia, é isso mesmo. É porque é tanta coisa e é tudo Lagoinha mesmo, então bora lá. Estamos lá nos Jovens Adultos no sábado, 19 horas, e também no domingo, lá na Lagoinha Castelo. Amanhã, então, 19 horas, no Tabernáculo, lá o cultão dos Jovens Adultos, né, na rua Manuel Macedo 360, e na Lagoinha Castelo, ali na Avenida Tancredo Neves 3785, o cultão das 10 horas, e também 6 horas da noite, você é o nosso convidado. É isso mesmo. E hoje ele não veio sozinho, veio com a querida psicóloga Andréia Correia. Bom dia, Andréia. Que bom ter você aqui, minha amiga. Prazer é todo meu. É muito bom ter vocês aqui pra gente falar sobre acomodação. Vamos começar, né? Pra gente ter uma vida feliz, vamos largar a acomodação de lado. O que é acomodação? Tá, então antes da gente falar um pouquinho a respeito da acomodação no sentido da vida, né? Sim. Nós podemos primeiro entender um pouco o que é acomodação. Okay. A acomodação, ela faz parte do processo de aprendizado, né? Sim. De aprendizagem. Então, quando você já possui um conhecimento, certo. E para que esse novo conhecimento ele venha acessar a sua mente, há o processo de acomodação. E nessa acomodação, uma nova estrutura de conhecimento é formada dentro do cérebro, não é assim? Sim. Então, a acomodação tem a ver com isso, tem a ver com esse processo de estar reajustado a uma nova situação, uma situação nova. O que acontece com o sujeito, nós estamos dizendo aí da acomodação pessoas, né? As pessoas se acomodam às vezes no trabalho. Existe acomodação boa e ruim? Existe uma acomodação, existe a acomodação, ela não é nem boa nem ruim. Sim. Ela é a acomodação, é um processo natural de todo sujeito. Por exemplo, quando você adquire um conhecimento, esse conhecimento ele vai se juntar com o conhecimento que você já tem e ele vai se acomodar, você se tornando um novo sujeito, uma característica nova vai estar sendo introduzida em você. Sim. Se nós levarmos isso para o processo do nosso dia a dia, por exemplo, sim, alguém que está trabalhando numa empresa, concursado público, por exemplo, que é normal aquele que é funcionário público se acomodar na profissão, ele se adapta, a acomodação se dá como? Ele entra para aquele trabalho, sim, e ele se ajusta, mesmo que anteriormente, ele tinha uma visão contrária ao serviço público, ele vai se ajustar nesse serviço público e se sedimentar ali naquele lugar. Certo. Só que o que acontece? Com o passar do tempo, o sujeito ele vai se ajustando. É como se fosse um piso que é instalado no chão e ele, na hora que você instala, ele não vai se acomodando. Então, ele vai se ajustando, sim, aquele processo até ele parecer que ele faz... ele é um só piso naquele lugar. Então, o sujeito que se acomoda, ele se torna um só naquela empresa. Só que com o passar do tempo, o processo de sair daquele lugar é um processo desgastante. É como se fosse arrancar um piso, uma lajota do chão. Há um desgaste, você vai picar, então vai ter que arrancar, vai ter uma quebra. Para você sair, humanamente falando, dói. Humanamente falando, é um processo que gera um desgaste muito grande. Sim. Porque você está se lançando para algo que você não sabe o que é, para o novo, e enfrentar esse novo, geralmente, é difícil para o sujeito se lançar nessa vida nova, que é incerta, é lidar com a incerteza do dia a dia, sim, é lidar com a falta, às vezes, daquela comodidade do financeiro. Antes você tinha um salário ali de R$2.000. Quando você sai de um concurso público, você vai de 2 para 0. Mas esse 0 pode ter a possibilidade de 10 mil, de 20 mil, não é verdade? Sim. Mas no início ele vai para o 0. Então, lançar-se nessa incerteza daquilo que vem a ser novo é difícil para o sujeito e gera dor, gera sofrimento. Por isso que as pessoas normalmente preferem se acomodar, não se arriscar. Então, eu não me arrisco, por exemplo, numa relação nova, num namoro novo, mesmo que eu tenha que me adaptar a algumas coisas que eu não concordo, eu acomodo, eu me ajusto àquele sujeito, convivo com aquilo, mesmo que estar do lado daquele sujeito toda hora esbarra em algo que me dói. Aí até mas pergunto, eu fico ali parado. Até pergunto,
dentro dessa questão aí, pastor, o que você tem visto de acomodação no meio dos jovens adultos? Né? No gabinete, no dia a dia, aquilo que Deus tem trazido, onde é que tem acontecido essa acomodação e às vezes as pessoas têm dificuldade de sair dessa posição? Eu penso que, em cima do que a Andréa falou, a Bíblia diz que o ferro com ferro se afia, né? Sim. O tempo todo nós estamos nos acomodando. O criança está lá na barriga da mãe, está lá né? Ela está acomodadinha. Bem acomodadinha, sai para enfrentar o mundo, sofre. Depois chora na hora que sai. Sente frio. Se liga com a mãe, depois tem que cortar a mãe, tem que entrar a leite, tem que entrar o pai. Então você vê que é constante a acomodação, né? O que acontece, e quando você sai do Império das Trevas e vai para o Reino da Luz, é uma forma de acomodar. É uma acomodação. Certamente, então, a acomodação sempre, né? Sim. E em Romanos 12 fala a questão de renovar a mente. Sim. Né? Porque se você não renova, você vai entrar nessa zona de conforto que ela é perigosa. Sim, porque você está falando de renovar a mente, isso nas empresas, por exemplo, pessoas que não conseguem se ajustar na empresa, ficam acomodadas, elas têm dificuldade de renovar a mente ali. Com certeza. Do novo, de uma tecnologia nova. Por isso que aí fica acomodada naquela condição e isso é prejudicial dentro do trabalho. Com certeza, por isso que a Bíblia fala que você tem que renovar. Sim. Então, dentro dos jovens adultos, o que a gente vê são pessoas que foram feridas e têm medo de sentir a dor de novo. Ele não se arrisca por causa do medo da dor sentida. E o medo de arriscar, né? O novo. Então, geralmente está aprisionado em alguns relacionamentos passados. Sim. Ou aprisionado em experiências que vivenciaram e diz, então não vale a pena. Acomodou ficar na casa dos pais. Também, então ser sustentado ali, não ter outras responsabilidades. Se arriscar, sim, porque morar sozinho tem que lavar roupa. Justamente. Então, a acomodação dos jovens adultos, eu penso... Agora, também a gente vê o contexto hoje, é muita facilidade para muitas coisas. Sim. Esse é o detalhe. Então, muitas coisas se tornaram muito fáceis demais, então não dá essa punção para o cara... Né, sair daquilo. Então, acho que as pessoas hoje têm que ser desafiadas. E o jovem adulto, ele é mais lento. Né? Ele vai avaliar se vale a pena, porque não vai gastar muita energia. Então, ele vai avaliar. E isso leva tempo. E fora, o jovem adulto já tem algumas coisas que já se torna parte dele. Alguns vícios. O cara vai 40 anos. As veieiras, né? Costumou. De repente não quer abrir mão, né? É nisso aí que eu penso. Ele não quer abrir mão de algumas coisas, porque mora sozinho. Vai atrapalhar. Mas está infeliz do jeito que está também. Sim, mas aí... Então é algo negativo. Com certeza. Às vezes está em relacionamento... Aí é zona de conforto. Às vezes está em relacionamento que não está bom, está machucando, está ferindo, mas o medo de não casar faz com que medo de lançar-me para o novo, de me dar a possibilidade de conhecer outra pessoa ou estar sozinho, o medo de enfrentar isso faz com que eu fique com aquele relacionamento que é ruim. E às vezes eu entro até dentro de um casamento frustrado, infeliz. Com certeza. Então, é um risco. A acomodação, nesse sentido, ele se torna um problema. É um processo natural do sujeito? E é algo negativo. Só que isso pode se tornar negativo? Pode. Sim. Pode sim. Pode. Agora, a pessoa também, a cobrança faz com que ela entre nesse patamar de sujeitar a esse relacionamento que é prejudicial. Então, a cobrança social que você diz, né, pastor? A cobrança social. Porque há uma pressão social. Há uma pressão em cima, porque a pessoa cede a cobrança e vai sujeitar um relacionamento totalmente não saudável. Eu quero até aproveitar, você está vivendo aí um período de acomodação do seu casamento, solteiro, casado, manda sua pergunta, 319-8402-9756. O WhatsApp está aqui nas minhas mãos. Vamos aqui aproveitar, trabalhar sobre essa dificuldade. O Serginho está querendo fazer uma pergunta. Não, só sobre isso aí, a prevalência mais em homens. Faça, gente. Quer ouvir você? Posso fazer essa pergunta? Claro. Entrar no quadro dos jovens adultos. Isso, é uma honra. Leozão, a prevalência é maior entre homens ou em mulheres aí, essa acomodação? O homem ou a mulher está mais sujeito a essa acomodação? O homem. Eu penso que o homem está... A acomodação está o homem, né? Agora, a mulher, ela vai se conformando assim, já não vai dar mais, sabe o que é? Já estou chegando a certa idade, então ela vai aceitando. Agora, o homem está mais acomodado... Mas quando diz relacionamento, o homem está mais acomodado porque existe mais mulher do que homem. Isso é fato. Então, por isso que ele se acomoda. Essa acomodação, ele fica assim, não, aqui não é essa, é outra. Então, ele não tem um foco. Então, dentro de relacionamento com uma mulher, o homem está mais... Ele está nessa acomodação aí que também não é saudável.
Porque ele fica passando, passa o tempo, aí vira uma situação. E, André, e por quais são essas causas aí que o homem está mais propenso? Tá, se nós pensarmos em causas da acomodação, nós podemos pensar em várias questões. Nós podemos pensar na questão do ambiente em que esse sujeito ele cresceu. Então, isso também é aprendido, é um comportamento que é aprendido, né? Isso pode ser um fator hereditário, que a gente tem questões que nós não podemos explicar, né? Mas que vem do próprio sujeito, que é inato, que a pessoa nasce com aquilo, né? Por exemplo, uma criança que já nasce mais tranquilinha, mais acomodada mesmo, e outras crianças já nascem mais irritadiças, que já batalham desde pequeno pelo aquilo que ele quer, então tem algo que é hereditário. Então tem a influência do meio, tem a influência biológica, né? Quer dizer, e a escolha mesmo do sujeito. Sim. Eu acredito que o mais importante nisso tudo é o meio, que vem realmente fazer uma grande diferença nisso. Então, por exemplo, uma criança que ele, no meio dele, ele aprende a agir de maneira acomodada, a estar sempre no conforto, nunca se lançar, porque tudo é perigoso. Ele vai ser um adulto assim. Tudo ele tem medo. Se ele aprende desde pequeno a ter medo de tudo, quando ele se torna um adulto, se ele vai, por que ele vai lançar num relacionamento novo? Nunca. Ele vai permanecer naquele lugar, porque o medo também é um comportamento aprendido. Pra vocês terem ideia, até, por exemplo, uma fobia, que é um medo que chega a ser doença, ele pode ser ensinado, pode ser implantado numa criança quando é pequeno. Yeah. O nosso tempo está se esgotando, e eu queria que a gente se deixasse uma consideração a respeito de um assunto, porque nós temos jovens adultos solteiros, outros se casando, e para a gente fechar, o perigo da acomodação dentro da relação do casamento. Eu já conquistei e aí eu não preciso mais, então eu me acomodo e eu esqueço. Né, o que eu recebo aqui o tempo inteiro são questões assim, meu marido se acomodou, minha esposa se acomodou, não há mais romantismo, não há mais conquista, essa acomodação de manter aquele sentimento um no outro do mesmo jeito que casou. Eu queria que a gente falasse sobre isso para a gente fechar. O pastor comentou sobre a novidade de mente, né? A novidade de mente, ela também tem que ocorrer dentro do casamento, é novidade do casamento. No casamento precisa haver o novo, precisa haver um investimento na relação. Então, por exemplo, dentro do casamento, quando surgem circunstâncias, então, nascimento de filho, mudanças ali, onde a família está se adaptando, a tendência é o sujeito acomodar-se por medo mesmo de enfrentar as novas situações. Então, é um cuidado que nós, principalmente nós mulheres, no sentido do casamento, eu vejo que há muita acomodação da parte da mulher, existe da parte do homem também, mas a mulher, ela tem um papel muito importante dentro do lar, né? Se a mulher não se acomoda, se a mulher se cuida, se a mulher investe no casamento, esse homem, ele vai responder a isso. Ele vai corresponder. Mas eu vejo muitas reclamações das mulheres com relação aos homens, no sentido do romantismo, antes levava algo, um presentinho, uma flor, levava para jantar, fazer algumas coisas e depois cessa. E aí, mas aí, olha aqui, olha para você ver, só um pontinho. Isso pode ter a ver também com a conduta da própria mulher, isso necessariamente não é só o homem. Porque, por exemplo, se aquela mulher, o homem não faz isso, mas aquela mulher está dormindo com um camisão rasgado de time, ou com aquela roupa toda rasgada, a calcinha que não virou, era uma calcinha assim, hoje já é uma calçola desse tamanho. Quer dizer, há uma, mas e se o homem uma prostração aí? Eu tô vendo que ela tá puxando só pro lado da mulher. Mas e se o homem também troca a mulher o tempo inteiro pelo time de futebol, pelas coisas? Tem um lado também, eu acho que é importante, porque um casamento nunca dá problema de um lado só, né? Até porque às vezes a mulher ela pode estar até desmotivada a vestir melhor. Por quê? Quando ela vestia com uma lingerie bonita, o homem não valorizava. Sim. Então é importante a gente ver o que conduz uma pessoa a algo. Aí eu queria que o pastor falasse, porque a minha diretora está falando aqui no meu ouvido que é para encerrar. Não, é básico. Eu penso o seguinte, a questão da acomodação é a questão da conquista. Quando você já não tem mais, ou não, se não se renova para conquistar o coração,
então eu penso que esse tanque emocional fica vazio. Sim. Então, se não essa questão da conquista, da reconquista, desse novo, porque se você se acomoda e não aprende mais a conquistar o coração do outro, porque uma coisa é quando você está namorando e conquista o coração. Outra coisa é quando você casa, é um novo momento que você tem que aprender a conquistar um outro coração. No sentido porque agora é uma nova pessoa, agora já é mãe, tem outras situações e que precisa haver uma nova conquista. O detalhe é quando você quer conquistar com aquilo que já é velho. Então tem que haver esse renovo para essa conquista ser diária e cada dia renovada. Por isso que o diálogo tem que ser importante dentro do casamento, para que haja isso aí discussões, né? As discussões são boas. Isso aí dá pano Gente, pra manga, eu quero agradecer vocês imensamente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.